Olá, irmãos, uma boa noite a todos. É com muita alegria que aqui estamos para mais uma noite de estudos do Livro dos Espíritos, através da BBM TV. Para iniciarmos, a gente convida a todos para a nossa leitura inicial do livro Lindas Mensagens de Meimei, psicografia de Milton Carvalho Bona. A lição é a 45, intitulada Felicidade Real. Ouçam, almas que se debatem no torvelinho do sofrimento e ainda não desabrocharam para a verdadeira vida, que caminham sofregamente e se deparam com o marasmo de suas buscas, como se tivessem os pés atados pela desesperança, pela falta do colorido na vida. O amor com que sonham para serem felizes distanciou-se daquele que faz o próximo feliz. Porém, quando interiorizarmos o convite de Jesus, amar para sermos amados, uma nova ordem de pensamento nos orienta. Por acreditarmos em nossas potencialidades, propomos-nos, então, a ser felizes, fazendo a felicidade no outro. É a nova aurora que vem clarear nossa vida, afastando a solidão. É o amor que se desdobra, alcançando o próximo. Percebamos que, com Jesus, a natureza também sonha, numa sublime sinfonia, cujo tema é a doação. Imitemos a natureza amiga, e a felicidade será o resultado das ações solidárias com que se premia o ser pensante. Aprendamos com o Mestre a elevar nossos companheiros de jornada e compreendendo aqueles a quem semeamos amor, dedicação, apoio, esperança, que ainda estão na condição de plantas que não conseguem perfumar com atitudes desejáveis as mãos daqueles que tudo fizeram para que fossem felizes. Façamos a nossa parte, certo de que um dia essas pessoas serão venturosas. Jesus, nosso guia e modelo, nosso mestre, Bezerra de Menezes, o patrono dessa casa a qual estamos ligados e a qual esse estudo de hoje está ligado. Deus, nosso Pai de absoluta bondade e justiça, estamos aqui a agradecer por mais essa oportunidade de refletirmos a felicidade através dessa doutrina consoladora, que é o nosso Consolador prometido, a terceira revelação. Que a sua paz, Deus e Jesus, nosso Mestre, possa se fazer presente conosco para que possamos atingir o propósito de levar a boa nova através dessa rede, desse canal, para todos que estão nos assistindo. Fique conosco hoje, agora e por todo sempre. Que assim seja, graças a Deus. Então, irmãos, vamos dar início ao nosso estudo da noite de hoje. Estudo esse que vamos falar a respeito do Livro dos Espíritos. Para quem não sabe, vamos fazer aqui uma introdução. O Livro dos Espíritos, ele se divide em 4 livros, né? O primeiro, que fala das causas primárias, fala de Deus, fala das criações, do princípio vital. O segundo livro vai falar do mundo espiritual, o mundo dos espíritos. O terceiro livro, ele vai falar das leis morais e da perfeição moral.
O quarto livro do qual está inserido o nosso estudo de hoje é intitulado Esperanças e Consolações. Nele tem 2 subtítulos, né? As penas e gozos terrestres e as penas e gozos futuros. E o nosso estudo está dentro das penas e gozos terrestres. Vamos falar da felicidade e da infelicidade relativa. É possível, aqui no planeta Terra, gozarmos da total, da plena felicidade? Os espíritos superiores, o qual Kardec indaga, dizem que não. Porque, se formos procurar lá no Evangelho segundo o Espiritismo, no seu capítulo 3º, intitulado Há Muitas Moradas na Casa do Meu Pai, vamos depararmos com as escalas evolutivas dos mundos habitados, né? Passamos pelo mundo primitivo, estamos num planeta de expiação e prova, do qual a matéria ainda se sobrepõe sobre o espírito. Estamos tendendo a um processo de transição desse mundo de expiação e prova para um mundo de regeneração, do qual ainda existe o mal, mas o bem se sobrepõe ao mal. Após o mundo de regeneração, vêm os mundos ditosos, ou, se preferirmos, felizes. E, por último, temos os mundos celestes ou divinos, habitados pelos espíritos que não necessitam mais reencarnar. Nós, habitantes do planeta Terra, na condição de espírito de terceira ordem que somos, do qual ainda deixamos as paixões mundanas nos dominarmos, não temos, obviamente, aqui a possibilidade do gozo da felicidade plena sobre a Terra. Felicidade plena que um dia vamos chegar a possuí-la, a tê-la, mas ainda não é o momento. Mas, na Terra, há a possibilidade de uma felicidade relativa, né? Essa felicidade relativa vai depender da posição de cada um. Posição essa que nos faz enxergar a felicidade em uma ou em outra coisa. Tem uma frase de Madre Teresa que diz o seguinte: eu conheço um homem tão pobre, mas tão pobre, que ele não tinha nada além do dinheiro. Se nós colocarmos o nosso propósito no amontoar de riquezas materiais, a gente vai buscar nela a nossa felicidade relativa. Se nós colocarmos o nosso propósito na felicidade do próximo, no fazer o bem, na caridade, conforme a nossa página inicial, na exemplificação de Jesus, de tantos outros missionários que aqui passaram para nos deixar o exemplo, como Francisco de Assis, como pacificador Gandhi, como Madre Teresa, como Chico Xavier, nós vamos colocar o nosso propósito dessa felicidade relativa na caridade desinteressada, no amor ao próximo. E aí a gente reflete também acerca do supérfluo e do necessário. Pois o que é infelicidade, o que é a infelicidade de uns, né? O que é o bastante para um é a infelicidade do outro. O que é
motivo de felicidade para alguns, outros estariam lamentando a perda material, né? E aí a gente enxerga nesse momento do qual a gente está passando, que é a quarentena, devido à pandemia do Covid-19, que no momento o epicentro da pandemia está aqui na América. Somos, no momento, o segundo país com mais casos do Covid-19. Só estamos, no momento, perdendo para os Estados Unidos da América. E aí a gente reflete um pouquinho sobre esse momento do qual estamos passando. Essa pandemia é uma lástima, é uma tristeza, é uma agonia, é uma melancolia. São momentos difíceis, ou a gente enxerga nela a bênção divina. Vai depender da nossa ótica, vai depender da forma do qual olhamos, enxergamos o mundo. O ouro negro, que é o petróleo, já não se torna tão valioso quando não há carros andando em tudo quanto é direção e enriquecimentos através do petróleo. Não adianta acumular riquezas quando não podemos viajar para vários lugares. Não adianta ter vários imóveis quando o momento é de se resguardar em casa, com seus entes queridos. E a gente pode enxergar nessa quarentena a oportunidade de ajudarmos de uma forma desinteressada, sem fazer alarde, aqueles que estão sem poder exercer a sua profissão e está faltando necessário na sua casa, no seu lar. Está faltando pão de cada dia para o alimento do corpo físico, para os seus dependentes. Então tudo depende da nossa forma de enxergarmos. Tudo depende da nossa forma de enxergar o momento. A gente pode fazer desse momento um momento de extrema frustração, desespero, ou a gente pode fazer desse momento um momento de enxergarmos uma oportunidade de buscarmos a felicidade através da ajuda ao próximo, como diz a nossa leitura inicial através de Meimei. E aí, a gente reflete agora um pouquinho, será que existem males, aqueles males mesmo, independente da maneira de agirmos? Mesmo a gente agindo no bem, no propósito do bem, vamos ser atingidos por males, por flagelos inevitáveis, que atinge o homem mais justo possível? Será que, de fato, existem esses males que atingem o justo e o injusto, que independe de como estamos agindo, se estamos agindo com a caridade ou não, vamos ser atingidos por ele de qualquer forma? Se existe esse mal, há alguma forma de nos preservarmos dele? Bem, meus irmãos, tudo depende da ótica, do ponto de vista nosso. Existe sim esses flagelos destruidores, entre eles eu citei aí a pandemia, mas outros, né? A perda de entes queridos, a enfermidade do corpo físico, terremotos, maremotos, tsunamis, furacões. Mas será mesmo mal? Vamos refletir um pouquinho. Será que tudo isso é um mal de fato? Ou é uma oportunidade de enxergarmos pela ótica do corpo espiritual, do espírito, e não pela ótica limitada do corpo físico? Podemos enxergar como uma oportunidade de resignação, ou seja, a submissão à vontade de Deus.
A terceira revelação citada no início do estudo, que é o nosso Consolador prometido, ela não nos isenta da dor. Ela apenas nos faz sermos fortes ao sabermos que temos um Pai de misericórdia, bondoso, que nos dá diversas oportunidades através das reencarnações sucessivas. Oportunidades essas que pedimos lá no nosso planejamento reencarnatório, muitas das vezes, para passarmos pelo infortúnio, para passarmos pela prova da resignação. Pedimos, às vezes, para virmos na pobreza total, faltando-nos o necessário, porque em outra vida fomos aquele que fomos detentor da riqueza e não soubemos trabalhar com ela. Amontoamos riquezas e esquecemos do nosso próximo ali que não tinha o necessário para sobreviver. E aí pedimos para vir privado de tudo. Então tudo, meus irmãos, depende da nossa ótica. O que enxergamos como um mal que atinge o homem mais justo é uma oportunidade de evolução moral dada pelo nosso Pai de misericórdia. E quem diz que esse homem justo de hoje não foi tirano de outra encarnação, de outra vida? Não é mesmo? O homem de visão limitada verá na riqueza um prêmio. O homem de visão limitada vai ver na riqueza como se Deus tivesse favorecido a uns e negado a riqueza ao outro, em detrimento ao outro. Tudo depende do nosso ponto de vista, né? Quando, na verdade, a riqueza é uma prova tão difícil quanto a prova do infortúnio, quanto a prova da pobreza. Quantos nela derrapam, deixam oportunidades de evolução. E aí, Kardec pergunta aos espíritos também, na questão 926, se a civilização cria novas necessidades e essas novas necessidades nos traz novas aflições. E os espíritos respondem que são necessidades artificiais, fúteis, se enxergarmos pela ótica da vida espiritual. Como assim? Imaginemos que pegamos a nossa família e vamos para um local distante, arborizado, longe da cidade, longe desse movimento, dessa agitação da cidade, para descansarmos, para contemplarmos a natureza. E aí temos filhos jovens que a primeira pergunta que eles vão fazer é: cadê o sinal do Wi-Fi? Um exemplo, né? A internet, a Wi-Fi, se tornou uma forma de buscar a felicidade de muitos. Ah, não tem nada para fazer, eu vou passar horas na rede social. Né? Não estou dizendo com isso que a rede social não é útil. É útil. Hoje em dia a gente consegue se comunicar com outro continente em frações de segundos, coisa que na época de Paulo de Tarso, escrevendo as epístolas, né, não conseguia. Então é importante o progresso, sim, mas que não façamos dele o nosso objeto de busca de felicidade, né? Que aí a gente vai cair nessa questão das necessidades fúteis. Será que de fato estamos precisando disso nesse momento? Será que de fato a internet, a Wi-Fi é o único propósito, a única forma de buscarmos a felicidade relativa no planeta? Pois quando nós
estamos muito vivenciando o mundo cibernético, a gente deixa de vivenciar a realidade e perdemos várias oportunidades de fazermos o bem ao próximo e com isso crescermos moralmente falando. E aí a gente cai na questão do necessário e do supérfluo. A gente sabe que a falta do supérfluo não é uma infelicidade real, e sim uma infelicidade para aquele que coloca o seu tesouro, o seu coração no tesouro material. Coloca o seu coração na busca, no amontoar de coisas materiais. Coisas materiais que nós não vamos levar ao deixarmos esse mundo, que não é a nossa verdadeira casa. A nossa verdadeira essência é a essência espiritual. A única coisa que a gente leva daqui é o amor que colocamos nas nossas ações para o nosso progresso moral e, junto do nosso progresso moral, estendermos a nossa mão amiga para ajudar os nossos próximos no seu propósito de evolução também. Mas aí, Kardec indaga aos espíritos na questão 927 sobre a falta do necessário, se é realmente uma infelicidade quando falta o pão de cada dia sob a mesa do trabalhador, quando somos vítima das doenças corporais, das doenças físicas, quando o nosso ente querido adoece, quando ficamos desempregados. Se essa falta do necessário é realmente a infelicidade sobre a terra, ela se torna infelicidade para aquele que não enxerga além do aqui e o agora, para aquele que só enxerga a vida material. Mas para aquele que eleva sua visão além da vida corporal para a nossa essência enquanto espíritos, vamos ver também nessa falta do necessário a misericórdia divina atuando. Pois, como falamos anteriormente, lá no nosso planejamento reencarnatório, às vezes pedimos essa prova, passarmos pela prova do infortúnio, da falta do necessário, para que possamos evoluir moralmente. Porque hoje estamos passando pela falta do necessário, mas ontem tivemos a prova da riqueza e não soubemos usá-la. E aí, refletindo lá na erraticidade, lá no mundo transitório, aguardando uma nova oportunidade, pedimos essa prova da falta do necessário. E quando sabemos passar por essa prova, sem reclamar, sem murmurar, resignados a um Deus de misericórdia e bondade, aprendemos a enxergar por essa ótica da essência espiritual e com ela evoluímos. É uma oportunidade de reparação de males que tenhamos feito, então. E uma oportunidade também da indulgência. Da indulgência para com aqueles que ainda não conseguem enxergar a bondade divina através de tudo isso que estamos citando. Aqueles que ainda estão aqui acumulando tesouros materiais. Aquele que coloca o seu coração na busca da riqueza material. Ora, se a riqueza material fosse certeza de felicidade, como há astros, materialmente falando, milionários que se suicidam, que tiram sua própria vida, que entram em depressão,
Então, daí a gente tira de que são ilusões, são felicidades fúteis, são utopias. A busca da felicidade nas coisas materiais é uma verdadeira utopia. E que possamos ser indulgentes, ou seja, perdoar e entender aqueles que ainda acumulam tesouros aqui na terra, um dia serão espíritos puros. Apenas estão no seu momento evolutivo, ainda não enxergando essa oportunidade bendita de Deus para com eles. Às vezes a gente tem o hábito de achar que a grama do vizinho é sempre mais verde do que a nossa. E aí a gente deixa de enxergar a oportunidade à nossa frente de fazer o bem, de enxergar no próximo a oportunidade da evolução moral. E aí a gente encerra o nosso estudo de hoje com uma frase do Chico Xavier, que diz o seguinte: aos outros eu dou o direito de ser como são. A mim eu dou o dever de ser a cada dia melhor. Que possamos a cada dia buscarmos a nossa felicidade relativa no propósito de fazer o bem ao próximo. Que possamos ser resignados, entendendo e ser submisso à bondade de Deus a cada oportunidade, mesmo aquela oportunidade de evoluir através da dor. Que possamos enxergar naqueles irmãos que ainda acumulam tesouros materiais a indulgência, que possamos ser indulgentes para com eles. Pois, como diz Chico Xavier, a mim, eu só dou o dever de ser cada dia melhor. Ao próximo, eu dou o direito de ser como são, porque não cabe a nós julgarmos. A justiça cabe a Deus. Que a bondade de Deus continue conosco hoje, agora e sempre. E nesse momento, chegando o final da nossa reunião da noite de hoje, agradecidos estamos a cada um que aqui entrou na nossa página hoje, ouvindo a nossa conversa. Pedimos para que se inscrevam no nosso canal também e que se inscrevam, clicando no sininho, e que curtam a nossa página, ok? Mais uma vez agradecemos a todos e convidamos a fazer a nossa prece final, dizendo assim: Jesus, nosso Mestre amado, de misericórdia e bondade, Deus, nosso Pai, Bezerra de Menezes, patrono da casa a qual estamos ligados, a qual esse estudo está ligado. Só nos resta agradecer por mais essa oportunidade de reflexão das lições cristãs, da moral de Cristo Jesus, através da nossa doutrina espírita, da nossa terceira revelação, do nosso Consolador prometido. Agradecidos estamos por essa oportunidade. Pedimos aqui por todos aqueles que ainda não despertaram para essas verdades. Pedimos, Senhor, que o Senhor possa estar abençoando a todos os lares, aos lares daqueles que se encontram enfermos, aos lares daqueles que se encontram, seja enfermo do corpo ou espiritualmente falando. Fique conosco hoje, agora e sempre, e abençoe o nosso propósito no bem, que possamos não só ficar nas palavras, mas principalmente na ação, Senhor, no bem. Que assim seja, graças a Deus.